Bom, vamos gravar uma aula agora sobre ervanária, continuando. Vamos falar sobre como ministrar essas ervas para os pets, para os cavalos, para os animais, tá? Então, vamos aqui colocar o nosso slide, vamos ver aqui. Então, gente, nas últimas 3 décadas, a utilização de ervas tem desempenhado um papel significativo na cura de nossos próprios cães e daqueles com os quais a gente trabalha. Então, está bem em alta esse retorno à natureza, né? Acreditamos firmemente que muitos dos recursos essenciais para a cura do nosso corpo estão enraizados na terra, não em laboratórios. Por isso que a nossa biblioteca de ervas concentra-se em abordagens naturais, utilizando plantas e ervas para beneficiar os nossos amigos caninos, não só os caninos, né? Todos eles. E aí, vamos lá. Então, a primeira coisa que a gente tem que seguir é de que tipo que a gente vai, que tipo de planta que a gente vai utilizar, se é pó, se é grânulo, se é chá, se é comprimido, se é tintura, se é extrato, e também descansar entre as doses. Então, independente do tipo usado, né, vem que tipo de administração que a gente vai fazer. Então, administre o remédio de ervas em seu cão por 5 dias consecutivos, seguidos por uma pausa de 2 dias. Retorne o ciclo, continuando por um mês. Interrompa o processo por uma semana para permitir o descanso do organismo do cão. Então, esse tipo de protocolo deveria ser feito também com a gente, tá? Com o ser humano também. Então, por quê? Mesmo na medicina chinesa, eles não fazem, por exemplo, que nem a gente faz aqui, uma acupuntura uma vez por semana. Eles fazem lá 10 dias seguidos, dão uma pausa, porque aí você tem que mudar aquela energia daquele corpo. Então, se você não mudar e der essa pausa, o que vai acontecer? Você também pode exagerar na dose, pode fazer uma superdosagem e não dá tempo do corpo responder. Então, isso aqui é muito interessante, tá? Então, dá 5 dias, descansa 2, aí depois faz mais, né? Um ciclo de um mês, descansa uma semana, tá? Para o corpo realmente ter a resposta certa, né? Com a erva. Então, eles podem receber a erva fresca, tá? Fresca, tipo colhida, feita chá, infusão ou decocção, ou mesmo maceração na água. Pode ser seco ou preparado, né, como chá ou enxágue para a pele, tá? E tem os pós também, as tinturas, certo? Então, as ervas também podem ser adquiridas como tintura ou extrato. Esses são considerados mais concentrados do que a forma de chá, devido à presença de álcool que auxilia na extração de mais componentes ativos. Entretanto, o álcool nas tinturas e extratos pode ser um problema, pois alguns cães não podem tolerá-lo bem. Não é legal deles tomarem o álcool, tá, gente? E aí, a Kneuin, né, compartilha uma maneira excelente de contornar essa questão e discutiremos a seguir. É um jeito bem legal de tirar o álcool, que é justamente utilizar água quente, né, na tintura. A tintura álcool de cereais é a preparação de água de erva seca, ou não, que é tintura, né, gente? Voltando.
A diferença entre tinturas e extratos. Tintura é álcool de cereais e preparação de água de erva seca. E extrato é preparação de álcool de cereais, água e a erva fresca, tá? Então, extrato é com erva fresca e tintura é com erva seca. Ai, atenta aqui, Cláudia. Vamos lá. Então, primeiro você determina a dose necessária para o seu cão, como é que a gente vai eliminar esse álcool da tintura ou extrato. Em seguida, dilua a dose com a quantidade igual de água filtrada quente. O que vai acontecer? O álcool vai evaporar, tá? Aí você deixa esfriar um pouquinho e dá para o animalzinho, ok? E aí, ao adquirir essas ervas, o que a gente tem que ver, tá? Ó, qual é a espécie? Porque às vezes, por exemplo, erva de São João tem um monte, mas se você, a erva de São João de verdade é a Hipericum, tá? É a Hipericum perforatum. Se não for Hipericum perforatum, não é erva de São João, tá? Damiana. A damiana tem outros nomes, mas é a turnera difusa. Se não for a turnera difusa, não é damiana, tá bom? O lungu, entre outras plantas. Então, a gente tem que ver a planta que a gente quer utilizar, por mais que seja mais comum, né? Tem que ver o nome, a gente tem que estudar isso daí para quem quer começar a utilizar as plantas, certo? Então, mesmo a camomila, a hortelã, porque tem a menta espicata, tem a menta piperita, qual delas você quer utilizar, certo? Então, tá lá, hortelã. Qual das hortelãs? Certo? Então, vamos ver a espécie e gênero, tá bom? Data de colheita ou validade. Partes da erva. Isso é muito importante, porque você não sabe se é a raiz, se é a folha, se é o caule, se é a flor. A gente tem que saber. A quantidade de ingredientes, né, que tem. Deixa eu só aumentar aqui. A quantidade de ingredientes ativos, a quantidade de ingredientes inativos, enfim. Aqui no Brasil é difícil a gente achar essa informação. Mas essas três de cima aqui tem que saber. Aqui a quantidade de ingredientes é mais em fitoterápicos, aí vai ter, tá bom? A dosagem. As ervas inteiras são exatamente isso, a erva completa, incluindo caules, flores e raízes. Normalmente são secas e encapsuladas ou processadas ou conservadas em álcool ou em outro solvente, como glicerina, bem comum. A glicerina é uma alternativa melhor, mas como mencionado anteriormente, há forma de contornar a questão do álcool para a gente tirar esse álcool, tá? Utilizar produtos que contenham a erva inteira é mais vantajoso do que optar para produtos mais baratos, que pode conter apenas a parte mais fraca e econômica da erva. Então, ao comprar o produto contendo ervas, busque as ervas inteiras, orgânicas e completamente naturais, tá? Seria sempre o melhor, né? De procedência, um local de procedência. Se for comprar erva seca, tem locais que fornecem o laudo técnico daquela erva, tá? E vamos lá. Então, normalmente, leva algumas semanas para a gente perceber os efeitos reais das ervas. Portanto, tem que ser paciente, gente. Não é assim de uma hora para outra. Apesar que tem ervas ali que dá efeito na hora, hein? A sabedoria convencional pode ser difícil de ser desafiada, porém isso não desqualifica o valor das abordagens únicas para questões relacionadas à saúde dos cães.
Como sabemos, a medicina convencional para cães frequentemente se baseia em algum tipo de supressão ou ação invasiva. Sim, os medicamentos sempre têm um efeito colateral ou a supressão. Por exemplo, o que é isso que eles estão falando aqui? Se você dá uma cortisona para uma coceira, para um prurido, você está suprimindo aquele sintoma que pode ser um sintoma de outra coisa. Então, ele está externando aquele prurido porque ele tem um outro problema interno. Então, você está suprimindo, e é isso que a medicina ocidental faz. Suprime os sintomas da doença, do que o animal está sentindo, ou a pessoa, e aí depois acaba vindo as coisas muito pior. Essa abordagem, tanto para humanos quanto para cães, visa tratar os sintomas e o desconforto das condições de saúde, sem penetrar mais a fundo. O objetivo da fitoterapia é responder o porquê de certas doenças. E aí vamos para as dosagens. Isso aqui vai estar na apostila, que é essa apresentação, tá? Então você vê aqui, ó, aqui a dosagem para cavalos e pôneis, tá? Extratos em centímetro cúbico, em gotas, tá vendo? E comprimidos. Isso aqui é legal de guardar, porque você vê, ó, aqui para pôneis, aqui já para um cavalo grande, né? E aqui a dosagem para cães. Olha só, gente. De meio a 4,5 kg, 5 a 10 gotas do extrato, tá vendo? De 5 a 9 quilos, 10 a 20 gotas. De 10 a 15 quilos, ó lá, no conta-gotas, ó. De meio a uma, no conta-gota, ó. 16 a 34 quilos. Uma ou 1,5 no conta-gotas por quilo. 35 a 45 quilos, 1,5 a 2 gotas por quilo, tá? Por quilo. Aqui seria ó, 1/4 de comprimido, meio comprimido, 1 comprimido, 2 comprimidos, 3 comprimidos. Porque a erva, na verdade, até ela dar o efeito, ela não é como se fosse um remédio, né? Que é tóxico. Quer dizer, é tóxico, mas você tem que dar numa quantidade que faça efeito, né? Um conta-gotas. Vou ter que voltar isso aqui. Eu acho que eu vou editar isso aqui. Pera.